O cânon da Bíblia. Cânon ou escrituras canônicas é a coleção completa dos livros divinamente inspirados, constituindo a Bíblia. Cânon é uma palavra grega que significa literalmente vara reta de medir, assim como uma régua de carpinteiro. Mas no sentido religioso, cânon não significa aquilo que mede, mas aquilo que serve de norma, de regra. A Bíblia, como um cânon sagrado, é a nossa norma ou regra de fé e prática. Diz-se dos livros da Bíblia que são canônicos, para diferenciá-los dos livros apócrifos. O cânon do Antigo Testamento. O cânon do Antigo Testamento, como temos atualmente, ficou completo desde o tempo de Esdras, após o ano de 445 a.C. Entre os judeus, o Antigo Testamento tem 3 divisões, as quais Jesus citou em Lucas 24:44. Leis, profetas e escritos, ou salmos. A divisão dos livros do cânon hebraico é diferente da nossa. Ela soma 24 livros em vez de 39, porque são considerados um só livro cada grupo dos seguintes. Os 2 livros de Samuel formam um. Os 2 livros de Reis formam um. Os 2 livros de Crônicas formam um. O livro de Esdra com o livro de Neemias forma um. Os 12 livros dos profetas menores formam um. E os demais livros, que são 19, totalizando 24. A disposição ou ordem dos livros no cânon hebraico é também diferente da nossa, e é dividida em leis, profetas e escritos. Leis são 5 livros, profetas, 8 livros, dividido em primeiros profetas e últimos profetas. Os escritos são 11 livros, que é dividido em livros poéticos, os 5 rolos e livros históricos. No caso dos 5 rolos, eles eram assim chamados porque eram rolos separados, lidos anualmente em festas distintas. Cantares era lido na Páscoa, Rute no Pentateuco, Lamentações de Jeremias no mês de Abibe, Eclesiastes na festa dos tabernáculos e Ester na festa do Purim. No cânon hebraico, os livros não estão em ordem cronológica. Os judeus não se preocupavam com isso. A nossa divisão do Antigo Testamento tem 39 livros porque provém da Septuaginta. A Septuaginta foi a primeira tradução das Escrituras, feita do hebraico para a língua grega, em cerca do ano de 285 a.C. Segundo a nossa divisão, o Antigo Testamento começa com Gênesis e termina em Malaquias. Porém, em segunda divisão do cânon hebraico, o primeiro livro é Gênesis e o último é Crônicas. Isto fica evidente nas palavras de Jesus em Mateus 23:35, o caso de Abel, que está em Gênesis, e do filho de Baraquias, que está em Crônicas. A formação do cânon do Antigo Testamento. O cânon do Antigo Testamento foi formado num espaço de mais de 1000 anos, mais ou menos 1046 anos, de Moisés até Esdras. Moisés escreveu as primeiras palavras do Pentateuco por volta de 1491 a.C. e Esdras escreveu em 445 a.C. Evidente que Esdras não foi o último escritor na formação do cânon. Os últimos a escrever foram Neemias e Malaquias. Porém, de acordo com os escritos históricos judaicos, foi Esdras que, na qualidade de escriba e sacerdote, que reuniu os rolos canônicos. A formação do cânon foi gradual. A coleção de palavras de Deus aumentou ao longo da história de Israel. Moisés acrescentou palavras para serem depositadas ao lado da arca. Josué também ampliou. Mais tarde, outros, em geral os profetas, acrescentaram palavras de Deus. Confira em 1 Samuel 10:25. Certamente, perante o Senhor significa que seus escritos eram depositados na arca do concerto, com os demais escritos sagrados lá depositados. Êxodo 25:21 e Hebreus 9, versículo 4.
Esdras foi um hábil escriba da lei de Moisés e leu o livro do Senhor para os judeus já estabelecidos na Palestina, depois que eles regressaram do cativeiro babilônico. Esdras presidiu a chamada Grande Sinagoga, que selecionou e preservou os rolos sagrados, determinando dessa maneira o cânon das Escrituras do Antigo Testamento. Essa grande sinagoga era um conselho composto de 120 membros que disse ter sido organizada por Neemias cerca de 410 a.C., sob a presidência de Esdras. Foi essa entidade que reorganizou a vida religiosa dos repatriados e mais tarde deu a origem ao Sinédrio, cerca de 275 a.C. A Esdras é atribuído a tríplice divisão do cânon que já falamos, leis, salmos e profetas. Relembrando, cremos que, começando por Moisés, à proporção que os livros iam sendo escritos, eram postos no tabernáculo, junto ao grupo de livros sagrados. Esdras, como já dissemos, após a volta do cativeiro, reuniu os livros diversos e colocou-os em ordem, como uma coleção completa. Desses originais eram feitas cópias para as sinagogas e amplamente disseminadas no Oriente Médio e regiões circunvizinhas.